Pastor Eliseu Rodrigues comenta sobre doação de 100 mil a Vitória Souza. Eu devolveria. Recentemente, Ítalo Santos surpreendeu a todos ao anunciar uma doação de 100 mil para a pregadora Vitória Souza. Decisão veio após um vídeo em que Vitória, onde ela expressou tristeza e confusão diante das críticas recebidas em um evento... Aniversário ligado a Haitalu. O influenciador defendeu Vitória e destacou a discrepância entre as palavras e as ações daqueles que a criticavam, ressaltando a quantia doada era quase 40 vezes o valor em ela me cobrou para estar no evento. Durante uma live no portal O Fuxico Gospel, Rodrigues foi questionado sobre faria se estivesse no lugar de Vitória. Disse que, em sua posição, devolveria o dinheiro. Ele falou que sua sustentação vem de sua comunidade religiosa. Ele ofereceu um conselho a Vitória Souza, encorajando-a a ouvir a igreja, a se instruir nas Escrituras para um crescimento substancial. Ele também menciona o tive uma cordial veja. Quase, porque eu cheguei aqui dia 8, dia 9? Dia 8. Cheguei aqui dia 8. Tá com a família toda? Tô com a minha família. Tanto de dia sem a família, misericórdia. Meu Deus. Dá um abraço da pastora Luana. Amém. Nosso saudoso aqui, a gente gosta muito dela, ela é muito respeitosa com a gente. Sempre que a gente ligou, ela sempre bem atenciosa com a gente. Pastor, Luana é meu equilíbrio. Bora começar a conversar? Fica à vontade. Antes de entrar num assunto que talvez seja o pessoal que a gente fala, eu queria ouvir a sua opinião a respeito de um vídeo que foi publicado recentemente do pastor Alderi Nelson Rocha, sobre esse vídeo, uma pregação dele, que ele falou que se a esposa mandar, o marido tem que rastejar. O que o senhor pensa do que ele falou ali? Como é que o senhor enxergou aquilo ali, pastor? É difícil fazer um comentário de um vídeo isolado, cortado, mas da expressão usada, eu discordo. O púlpito é um lugar de muitas emoções e as emoções nos enganam. Quem nunca pecou com suas palavras, este é perfeito, é o que a Bíblia ensina. O pastor Alderi Nelson Rocha tem muito mais a nos ensinar com seus outros conteúdos acertados do que com a palavra que, para mim, foi um tropeço. Um tropeço. Um tropeço. Ele tropeçou essa é a expressão bíblica, ele tropeçou nas suas palavras. Mesmo eu não tendo assistido o vídeo inteiro, mesmo aquele pedaço ali, a expressão foi infeliz. Mas quem sou eu? Ele é um mestre, eu só estou aqui para discordar no campo das ideias apenas. Nada contra a pessoa. Agora, eu conversei com alguns pastores, eu vi, talvez não a expressão tropeçou, mas a maioria com quem eu conversei, talvez todos discordaram do que ele disse. Porém, eu não vi ninguém se manifestando publicamente contra essa fala dele. Será porque as pessoas não querem desonrá-lo, digamos assim, pelo gigante que ele é na teologia? Por que o senhor acha que as pessoas não se manifestaram contra, efetivamente? Pode ser também que ele não é um cara que é muito midiático, pode ser um cara que é pouco envolvido em polêmicas, pode ser a misericórdia de Deus em preservá-lo. A soberania de Deus está acima dessas coisas, Deus tem o controle, eu acredito, mas pelo nicho de amizades que eu tenho, muita gente ficou triste, principalmente muitas mulheres. E o pregador ele tem que aprender a valorizar o público feminino. Muitas mulheres ficaram ofendidas com a expressão do nosso irmão. É por isso, inclusive, que eu estranhei, né? A falta de manifestações públicas contrárias a essa fala dele. Talvez não tenha tido o alcance que você pense que tenha tido, né? Quando o alcance é maior, eu acho que o tipo de exortação também pode ser maior. Eu acho que sim. Eu acho que a mídia do pastor Alderi Nelson Rocha é pequena e ele merece uma mídia maior. Eu concordo. Nesse quesito eu concordo. Até pelo... Enfim. Mas, pastor, como é que o senhor está vendo o Brasil em 2023, a igreja evangélica brasileira em 2023? Qual a sua visão sobre a nossa igreja? Rapaz, eu tenho andado muito e eu já ouvi muitos pregadores dizendo que a nossa juventude... Deixa eu colocar aqui, por favor. Vou aumentar aqui um pouquinho. Desculpa, é porque o irmão aqui não tem... Disseram, né, que a juventude do Brasil estava perdida e tal. Eu tenho andado muito e tenho visto uma juventude sedenta pelas escrituras, sedenta pela palavra, uma juventude que não apenas ora na época do congresso, uma juventude que leva uma vida de oração.
Claro, no meio dos que buscam a Deus com sinceridade, sempre tem os mais fracos. Mas eu vejo que a igreja brasileira está aprendendo. A Bíblia diz, né, prossigamos em conhecer, e Deus tem levantado novos pregadores, novas vozes, novos pastores, novos teólogos, que estão colocando algumas coisas que estavam fora do eixo, no eixo novamente. Avivamento, seu nome é Misael. Israel. Israel, a avivamento, como muitos brasileiros profetizam e creem, não é aperfeiçoamento da igreja. Na realidade, onde há moveres do Espírito Santo, há uma exposição das falhas da igreja. Isso humilha os crentes que fazem parte dessa igreja para continuarem se aperfeiçoando e buscando Deus. Eu vejo que a igreja brasileira está nesse processo, precisa vigiar, precisa abrir os olhos, precisa voltar a abrir as escrituras, mas eu vejo um desenvolvimento na igreja brasileira. O senhor falou que tem alguns surgindo aí. Quem são esses que estão surgindo que o senhor enxerga? Quem são esses novos nomes que estão chegando? João Antônio Martins, Wagner, ele colocou o sobrenome dele no hebraico, que ele se tornou professor de hebraico, Michel Ramos. Também, às vezes, eu digo novos na mídia. Tipo assim, tem gente que me conheceu a partir de 2015. Você começou agora. Não, irmão, você me conheceu agora. O fato de você ter me conhecido agora não significa que eu surgi agora. Então, eu posso citar nomes aqui que algumas pessoas não conheçam. Pastor Elias Torralba, é um mestre na palavra. Adriano Mendes, Antônio Márcio, Eliel Silva, Carlos Emael, Eliel Gabi, irmão, Gutierrez Siqueira, são vários nomes que... Maximilian, que fez até uma trollagem comigo. Tem muitos homens de Deus que precisavam também de uma mídia melhor, cuidar do Instagram, tal. Eu brigo com eles, eu brigo mesmo, rapaz, cuida desse negócio, coloca texto de qualidade, coloca vídeo de qualidade. Tem o Elvis lá de Teresina. Então, Israel, tem muita gente boa surgindo aí. Você acha que falta um evento do nível dos Gideões, por exemplo, para dar espaço para esses caras serem mais vistos? Sim, e os eventos que já têm o nome como Gideões também, como há muito tempo os Gideões têm dado palco, vou usar essa expressão, sim, palco, né, para que se desenvolva ou mostre-se talentos hermenêuticos e exegéticos, estou usando aqui uma expressão teológica, mas talentos na área da pregação da palavra. A gente também deveria valorizar pessoas que têm compromisso com sua igreja, compromisso com seus pastores, compromisso com a família, e não simplesmente pela quantidade de seguidores no Instagram. Eu já tive a infelicidade de indicar certos pregadores para algumas pessoas, e elas disseram, quantos seguidores tem no Instagram? Deixa eu olhar. E pela quantidade de seguidores, desprezou o pregador. Caramba. E, na realidade, a gente não pode colocar a quantidade acima da identidade. Jesus se importa mais com a identidade. Eu gosto muito de usar um exemplo que para muitos pode ser simples, mas me impacta. Marcos 5, Jesus pergunta pelo nome ao endemoniado gadareno. Qual o seu nome? Identidade. E ele responde com quantidade. Somos muitos. Então as pessoas estão colocando a quantidade acima da identidade, e eu discordo disso. Se valorizássemos mais o compromisso que um pregador tem com a sua igreja, com o seu pastor, e o compromisso que ele tem com as escrituras e com o evangelho, nós daríamos mais credibilidade a verdadeiros pregadores do evangelho e menos credibilidade para aqueles que, ou nenhuma credibilidade para quem só tem performance e não tem história nem compromisso com a palavra. Agora, se a gente tem esses nomes surgindo aí... O áudio está ruim para você, o meu áudio, Zé? Desculpa. Pouco. Não está tão bom não, mas estou ouvindo bem. Está com certo eco, na verdade. Se colocar o eco, melhora ou... Está com certo delay. Está com certo delay, na verdade. Perdão, se eu colocar o fone, melhora ou piora? Eu acredito que sim. Vamos tentar. Não, mas se eu mexer vai cair lá. Não. Não, para tá colocar... bom. Eu tenho que ativar o Bluetooth. Para ativar o Bluetooth, eu vou ter que ir em ajustes, Zé. Entendi. E agora? Quer sair e voltar? Estou escutando. Vamos tentar, então? Tentar? Porque eu preciso que as pessoas me escutem bem, né?
Sim, sim. Como você me convidou, talvez não tenha tanto problema aqui no meu. Vamos ajustar para que as pessoas possam ouvir melhor o áudio do pastor Eliseu. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, na verdade, né? Meia-noite 23 aqui, cara. A gente tentando conversar um pouco com o pastor Eliseu, está nos Estados Unidos, então para ele está um pouco mais cedo. Para a gente já está na hora da vigília. Então ele está tentando ajustar o fone dele para a gente poder bater um papo bacana. Daqui a pouquinho ele volta, ele está tentando ajustar lá o fone dele para a gente poder dar sequência nessa conversa, nesse bate-papo bacana com o pastor Eliseu Rodrigues. Ele já falou aqui, inclusive, sobre os novos pregadores. Já conversamos agora há pouco a respeito, inclusive, de uma fala do pastor Alderi Nelson Rocha, como eu disse, inclusive, num vídeo que a gente publicou. O pastor Alderi é uma grande liderança, uma grande autoridade em divindade, inclusive, formado nos Estados Unidos, morou um tempo. Vamos ver agora, pastor? Ei, som, teste. Para mim está perfeito. Para mim está ótimo. Ficou melhor para te ouvir. Pergunta aos irmãos que estão aí agora se tá legal para eles. O pastor está comentando aqui. Vamos seguir. Pastor, a gente está falando sobre os pregadores que estão saindo do anonimato, mas assim, eu sinto, inclusive, que no Brasil há ainda um problema em relação às mulheres, né? As pregadoras. Como você enxerga esse ministério feminino, as mulheres que têm esse chamado da pregação itinerante? Só acho que há uma certa discriminação por serem mulheres em relação aos homens? Como é que você enxerga isso? Meu amigo, eu sou assembleano e nas Assembleias de Deus eu não vejo discriminação. Eu só discordo de uma coisa. A irmã, quando for pregar, prega com a sua voz feminina, prega como mulher. Seja influência para as mulheres. Você não precisa perder sua identidade para imitar o homem, para achar que assim você vai impactar mais pessoas. Seja feminina pregando, Deus vai te usar na sua simplicidade, na sua identidade. Perfeito, perfeito. Vamos lá, pastor, essa semana o senhor pregou lá no Reverendo Adão Santos, no Militantes. Sim. Eu gosto muito do Reverendo Adão, eu sinto uma simplicidade muito grande nele, né? Um grande homem de Deus. Travou aqui, porque eu não consigo mais. Travou aqui, agora voltou. Travou, eu fiquei com um biquinho aí, misericórdia, vai sair mesmo. Agora voltou. E aí acabou que teve de novo uma situação entre o senhor e o Leonardo Salles, e todo mundo está tentando entender qual foi o problema dessa vez, qual foi a treta dessa vez envolvendo Eliseu Rodrigues e Leonardo Salles. Eu queria que o senhor pudesse falar com a gente um pouco sobre isso, para tentar trazer luz a esse debate que aconteceu aí. Que bom. Seria bom se todos estivessem tentando entender, mas existe um certo grupo que eu posso chamá-lo de alcateia, que ao invés de tentarem entender, ficam estabelecendo os seus próprios pressupostos contra aqueles que eles discordam. Eu queria que você, pelo menos, que é um pesquisador, que faz muita matéria, me provasse que dia foi que eu ataquei o Leonardo Salles depois que ele me encontrou no Bom Samaritano. Se você lembrar, por favor. Não lembro, confesso que eu não lembro. Não tem. Não tem. A questão é que o meu estilo de pregação sempre irá contra o estilo de pregação que o nosso irmão lá valoriza. E, assim, eu sempre vou incomodá-lo. Nós parece que compartilhamos quase a mesma linha de seguidores, porque eu sou pentecostal, eu creio nos dons espirituais. Mas eu discordo dos excessos. E se eu fiz uma aliança de paz, não sei se eu posso, parece que está muito técnica isso. Se eu me permitir ter paz com o Leonardo Salles, em nenhum momento eu prometi a ele que eu deixaria de pregar o que prego e discordar do que discordo e denunciar o que eu denuncio. Se ele ou você, ou qualquer um quiser me provar que eu o afrontei, o desrespeitei, que prove, em nome de Jesus. Agora, achei muita meninice editar um vídeo, postar nas redes sociais, querendo me ridicularizar. Parece que foi essa a intenção, mas é aquele jeito que eu prego. Toda mensagem minha eu começo pregando devagar. Se a igreja não estiver prestando atenção, você ou outros podem me falar qual é o nome disso aí, se é doença, se é problema, se for soberba, que Deus me humilhe. Eu começo a pregar devagar, e se a igreja estiver andando, conversando, eu vou ficar mais lento, vou parar, vou esperar a atenção do povo, porque eu prego para alimentar a mente dos meus irmãos. E assim eu começo pregando. Então tem gente que já gosta que o pregador pegue no microfone, receba, abre a boca, a unção está aqui. Eu não consigo, eu só abro as escrituras e tento expor o texto
E aí, do meio para o final, a gente vai esquentando, é igual carro a álcool. Então, quem não tiver paciência, pode até se retirar do culto ou dormir mesmo, mas no meio da mensagem acorda. Jonathan Edwards disse: eu não me preocupo com quem dorme no meu sermão, o importante é eu saber que o guarda de Israel não dorme. Então, é isso. Vamos lá, vamos começar do começo. Daquele momento lá do Bom Samaritano, o que aconteceu ali, pastor? Houve realmente esse acordo de paz ou não? Porque ele até comentou, depois daquele episódio, que o senhor não abraçou ele na foto de fato. O senhor tá com a mão no bolso. Eu não abraço quem eu não tenho comunhão. Eu não tenho comunhão com o Leonardo, sabe? Eu tenho comunhão com minha esposa, com meu pastor, com meus irmãos, com quem eu já conheço há muito tempo. E eu não tenho esse negócio de ficar... Cara, eu acabei de conhecer o cara pessoalmente. Ele foi muito humilde, ele estava pregando na cidade, ele foi lá, sentou para me ouvir. E depois ele foi na mesma sala que estavam os pastores. Sentado ele estava, sentado ele ficou quando eu cheguei. E quando nós conversamos, eu disse a ele: eu te peço perdão pelos meus excessos, porque onde eu chego, você sabe como são os jovens e adolescentes. Eles e o Sala, e abre a Bíblia, Sala, e fazia aquela brincadeira, e eu entrava na brincadeira. Brincadeira, gente, na brincadeira. Mas eu disse: isso eu paro hoje. Me perdoe pelos meus excessos. Ele disse: eu também peço perdão pelos meus excessos. Só que todo mundo que estava naquela sala ouviu quando eu disse assim: eu não retiro